Salve, salve pessoal, mais um vídeo aqui no Música Tessin. Hoje a gente vai voltar ao nosso passeio por 1968. Também saímos de Düsseldorf, na Alemanha, e vamos para o Reino Unido, para a capital inglesa, Londres. A gente vai falar sobre os 50 anos de um dos melhores frutos da psicodelia britânica, Ogden's Not Gone Flake, do Small Faces. O quarteto vinha junto desde 1965, já tinha lançado 3 bons álbuns e feito sucesso com alguns singles, mas este aqui, Ogden's Not Gone Flake, é a obra-prima deles. A formação era basicamente de Steve Marriott na guitarra e nos vocais, Ronnie Lane no baixo, Kenny Jones na bateria e Ian McLagan no teclado. Todos eles tinham 20 e poucos anos, com exceção de Kenny Jones, que tinha 19 e inclusive é o único dos 4 que continua vivo. Este também é o último disco do Small Faces, porque o Steve Marriott sairia da banda no ano seguinte para formar o Humble Pie, enquanto os outros 3 se juntariam a Ronnie Wood e Rod Stewart para formar a banda The Faces. Eles se reuniriam sob esse nome mais tarde, em 75, lançariam alguns discos, mas sem o Ronnie Lane. Ao todo são 12 faixas, 6 de cada lado. O disco começa no lado A com a faixa título, que na verdade é uma releitura instrumental de um single anterior deles. Já as letras tratam de temas como o amor, também briga entre vizinhos, e ainda tem uma faixa cuja personagem é uma prostituta. A psicodelia já se mostra bem presente neste lado do disco, com uso de efeitos sonoros e também o uso do phaser. Também dá para notar a influência que os caras tinham do R&B e da soul music. A banda funciona como um todo e é até difícil destacar alguma coisa, mas não tem como não mencionar os solos de guitarra do Steve Marriott em faixas como Song of a Baker e também os vocais dele, que às vezes aparecem bem carregados no sotaque Cockney, que inclusive dá um certo tom humorístico para as músicas. Então, o primeiro lado de Ogden's Not Gone Flake já traz faixas ótimas, músicas muito boas, mas é o lado B que torna esse disco especial. Ele é considerado um álbum conceitual por causa deste lado B, que funciona como uma mini-ópera, e ele conta a história de Happiness Stan, que vive em uma charrete vitoriana dentro de um arco-íris. E a história fica ainda mais louca quando Happiness Stan decide partir em busca do lado oculto da lua, e para isso ele conta com a ajuda de uma mosca falante. As 6 faixas que contam essa história sempre começam com a narração do comediante britânico Stanley Unwin, e ele faz isso na língua que ele mesmo inventou e batizou de Unwinese. E as músicas têm arranjos mais elaborados, com harpas, orquestrações, tem uma mais folk e também tem um rock mais pegado. Ogden's Not Gone Flake foi produzido pela dupla Marriott e Lane, e eles eram mesmo os líderes artísticos do Small Faces. Só que a banda tinha 4 bons músicos. Embora o predomínio seja da dupla, todos eles participavam do processo de composição das canções, todos eles cantavam também, no mínimo fazendo backing vocal, como o baterista Kenny Jones. O disco foi gravado quase todo nos Olympic Studios, em Londres, e só algumas faixas que foram gravadas nos Trident Studios, também em Londres, sempre com a mixagem e a engenharia de som do grande Glyn Johns.
O título do álbum é, na verdade, uma paródia de uma marca de tabaco de Liverpool. Tem esse errinho no nome, porque a apóstrofe tinha que ficar entre o N e o S, mas aí ficou assim mesmo. O encarte original do disco era uma réplica de uma lata de tabaco, e ele saiu assim mesmo, no formato redondo, em lata. Só que aí, além de ser muito caro, tinha o problema que poderia cair das estantes das lojas, e com isso eles passaram a fazer redondo, no formato redondo, só que com um material mais tradicional, com papel, cartão. E depois fizeram no formato quadrado também. Quando o disco saiu em CD, ele saiu basicamente todas as edições com um encarte tradicional, a caixinha de plástico quadrada e tudo mais. Só aí a versão Deluxe, quando foi lançada também numa réplica de uma latinha de tabaco, assim como o encarte original do LP. Ogden's Not Gone Flake foi lançado em 24 de maio de 1968 pela Immediate Records. Na descrição do vídeo, tu vai encontrar o link direto para o disco no Spotify. Lá ele está disponível na versão Deluxe, que tem todo ele em mono, todo ele em estéreo e também diversas faixas bônus com mixagens alternativas e outras versões das músicas. O disco atingiu o topo das paradas britânicas e ficou lá por 6 semanas. Já nos Estados Unidos, ele não aconteceu. Não passou da posição 159 na Billboard. Pela crítica, foi muito bem recebido. Segundo o site Acclaimed Music, é o 15º álbum mais aclamado de 1968. Figura em diversas listas de melhores discos e é um dos 1001 discos para ouvir antes de morrer. Entre as resenhas críticas, por exemplo, ele recebeu 5 estrelas do site AllMusic. E tudo isso sem os Small Faces terem feito show, porque como havia uma complexidade no arranjo dessa mini-ópera do lado B, eles não conseguiam reproduzir no palco, e isso acabou frustrando bastante o Steve Marriott. Para promover o álbum, a gravadora fez uma paródia do Pai Nosso. E é claro que isso gerou alvoroço na imprensa e também a reclamação de muitas pessoas. Numa tradução livre, a propaganda começava assim: Small Faces que estavam no estúdio, santificado seja o vosso nome, venha a nós a vossa música, e por aí vai. Segundo o Steve Marriott, a ideia foi da gravadora e a banda nem sabia que isso seria feito. No início eles achavam que poderia gerar uma repercussão negativa para eles, mas aí eles perceberam que na verdade não tinha nada demais, não tinha nada depreciativo ali naquela propaganda. Só uma curiosidade fora do tópico para quem é fã de videogame. O trailer oficial do GTA V, lançado lá em 2011, tem a faixa título de Ogden's Not Gone Flake na trilha. Not only will I transport them there, but I'll sing it a deep joy of a song load in your eardroves. That I will do. A música que eu destaco de Ogden's Not Gone Flake é a faixa 6, Lazy Sunday, uma composição de Marriott e Lane. Ela foi inspirada pelas reclamações que o Steve Marriott recebia dos seus vizinhos. Ela é cheia de efeitos sonoros, tem também citações musicais nela, e ela é uma das músicas em que o Marriott canta com esse sotaque cockney exagerado. A letra é muito legal também, é uma das músicas mais divertidas do disco. Sobre esse sotaque puxado, tem uma história aí de que o Marriott teria feito isso em resposta a uma reclamação do pessoal da banda The Hollies, que teria reclamado que ele disfarçava o sotaque para cantar. E aí ele pegou 2 músicas desse disco e cantou nesse sotaque cockney bem exagerado, e em Lazy Sunday dá para perceber, porque no final da música ele passa a cantar com o sotaque mais, digamos, disfarçado. Essa música também tem muitos elementos da music hall inglesa, e ela foi lançada como o primeiro single do disco, como uma forma de promoção do disco, contra a vontade do Marriott, que achava que ela não tinha força para promover o álbum, achava que era só mais uma faixa comum do disco. E aí aconteceu que a música atingiu o 2º lugar das paradas e provou que o Marriott estava errado.
Tu já sabe, no final do vídeo vai aparecer o link direto para o vídeo com a faixa na íntegra, legendado em inglês e português também. Agora vai só um aperitivo dela para vocês. Bom pessoal, esse foi o vídeo sobre os 50 anos de Ogden's Not Gone Flake do Small Faces, uma obra-prima da psicodelia britânica. Eu trouxe ele para vocês porque ele completa 50 anos e porque ele é um disco muito bom e muito importante. Não está entre os meus discos favoritos, nem mesmo dessa geração. Eu prefiro músicas e discos de bandas como Kinks, por exemplo, sem falar em Beatles e Stones, mas é um disco muito bom e muito importante que teve uma influência muito grande na música, especialmente na música britânica. O Small Faces teve influência, por exemplo, no movimento que surgiu lá nos anos 90, o Britpop, com bandas como o Pulp, o Blur, o Oasis. Então, é um disco muito bom e eu acho que vale a pena ouvir e falar sobre ele também. Então aproveita e comenta aí o que tu acha desse disco. Também comenta sobre o vídeo, dá o teu like se tu gostou do vídeo, também te inscreve no canal. Aproveita e passa lá em facebook.com/canal Musicatessen e curte a nossa página. Não esquece que o link para Lazy Sunday legendada em inglês e português já está disponível. E se tu não viu ainda, assiste ao vídeo anterior aqui do Musicatessen, em que eu falei sobre os 40 anos de The Man Machine, do Kraftwerk, o disco que provou que os robôs também sabem dançar. Combinado? Até mais!